Então a gente vai ter aí o retorno do Bloco Poesia Prevalece e a gente vai estar comentando como combinado, né, como prometido na chamada para o programa, a questão do reajuste da passagem aqui em Cachoeirinha, né, que entrou em vigor a partir do último domingo, né, e que, contrariando todas as expectativas aí de que a comunidade ia conseguir participar da reunião com o Conselho Municipal de Transporte, né, e a primeira que havia sido convocada, ela foi suspensa. O movimento pelo transporte público, aqui a Frente de Lutas pelo Transporte Público, havia convocado, né, um comparecimento, né, da comunidade, estar junto lá, né, para acompanhar e para tentar, enfim, né, influenciar de alguma forma ou a revogação do aumento, que não passasse, né, ou que, enfim, não aumentasse tanto, né, e aí então, com uma estratégia, digamos assim, para manter o controle e garantir a proposta do aumento da tarifa, foi cancelado, foi reunido então as escusas, né, durante aí o feriadão, né, e domingo então entrou em vigor aí, ó. Nós temos o valor da tarifa do ônibus, hoje aqui do municipal, R$ 13,35, né, ou seja, tem de ter um valor aí de 40 centavos a mais do que estava em vigor. Né? Já o micro-ônibus, que é o seletivo, que chama ele, é bem seletivo mesmo, né? Porque ele por esse preço. Aumentou para R$ 4,55. R$ 4,55, então, o seletivo. Só que uma das pautas e uma das reivindicações é que a frequência de seletivo, a proporção, né, de seletivo, ela é infinitamente maior do que a de ônibus de linha, o que obriga, né, tem que pagar mais caro, porque pagar mais caro. Então a gente vai estar comentando aí no decorrer da tarde, e também como foi o acompanhamento da última sessão da Câmara, né, que a Frente de Lutas pelo Transporte Público de Cachoeirinha havia convocado, então, para participação. Teve, inclusive, de representações, né, da comunidade aí, e do movimento de luta pelo transporte público, de alguns parlamentares também que lá estiveram presentes aí. A gente vai estar comentando, e dos incidentes que ocorreram também, né, que sempre surgem questões alusivas à violência, e isso é inadmissível. Né? Mas é prática constante, né? É uma prática constante aqui do município, a gente sabe que isso ocorre, né? E a gente vai estar comentando, então, um episódio lamentável, mais um episódio lamentável, sempre tem frente de lutas, né? E a gente vai estar, então, dando difusão, e convocando, então, né, de novo, a comunidade a estar aglutinando, né? De alguma forma, pensar propostas aí, pra gente estar na rua aí, então, pra a gente batalhar aí a revogação desse aumento aí, que foi o segundo em 6 meses, né, Tibá? Então, e olha o tamanho acima da inflação, e o preço, olha quanto é que sai. E acima de todos os critérios, na verdade, né? O que ocorre, né, e depois a gente pode entrar em detalhe, o município ele cortou uma isenção, digamos que seja um presentinho que dava para a Stadbus, que é a empresa que tem aqui hoje, né, o Monopólio de Transporte, que é o ISQN, uma coisa assim, depois eu vou ver, eu vou estar mentindo se eu me lembrar da sigla, mas é uma dessas isenções, Zeca, né, tributos, né, então ele cortou a isenção e jogou a conta para o usuário final. E aí a retórica, o subterfúgio. O que é o subterfúgio? Bom, é tu buscar argumentos, entendeu? Que não estão, estão discrepantes, justamente para tentar justificar o injustificável. E aí colocou tudo no colo do governo federal, né? Claro, um dos indexadores de aumento dos transportes realmente é o preço do diesel, mas espera aí, em Cachoeirinha aqui tem uma particularidade. O que é? Bom, cortou-se o subsídio, quer dizer, a isenção tributária, a gente vai estar entrando nesse mérito, e colocou-se então na conta aí do usuário, então, do transporte, né? E a gente vai estar falando aí então
essa questão aí, né, que é tão importante, que afeta a vida da gente. Eu, para vir para cá, já tive que pagar R$4,55, porque eu venho para cá, às 3 horas começa o programa, eu saio lá do Sindicato dos Municipários, onde eu trabalho, às 14 horas, né? Então, eu já estava 40 minutos na parada, não tinha passado o meu ônibus ainda. Uma hora antes e uma hora antes, não chegar a tempo. Imagina, né? Quer dizer, da parada 49 até aqui, né? De repente eu vou estar levando o mesmo tempo que a pessoa leva para chegar do centro a Restinga. Então, não dá, né, tia, pra conceber, né? Não é assim que a gente... Não há argumentos contra Não há argumentos, justamente, né? Então, assim, minha proposta, vamos de mais som aí, fazer um bloquinho aí, a gente vai organizando aqui o papo, a gente volta com Poesia Prevalece, depois a gente entra aí na questão do transporte também. Eu trouxe aí uma contribuição do professor Bruno Lima Rocha para o programa Contraponto da Rádio Com, nossa co-irmã lá de Pelotas, né, rádio comunitária aí, com C maiúsculo também, né, falando justamente do austericídio. O que vem a ser isso? Quer dizer, austeridade mais suicídio, né, o pacotão aí, o pacotaço, né, o impostômetro, todas essas questões. A agenda do dia 29, né, a agenda de mobilização nacional, ele vai comentar a importância dela, vai falar também das questões aí da cartolagem da FIFA, uma análise bem ampla, assim, bem integrada, a gente vai estar trazendo, propondo aí. E é isso, né, a participação também aberta aqui, né, o programa Papo Cabeça, você participa pelo 3470-4192, esse é o nosso telefone, né. Quem não está em Cachoeirinha e quando não estiver em Cachoeirinha também e precisar acompanhar aqui o programa pelo www.integraçãoradiofm.com.br e mande um recado pra gente lá na nossa página do Facebook, né? Facebook/Papo Cabeça. Fala conosco aí, Cris Castro, hoje eu, Zeca Passo Largo, né? Um dos idealizadores aqui do programa, né? Quando a gente começou lá em outubro de 2013. Ligeirinho a gente vai estar em 2 anos no ar, ininterruptos, né? Estaremos irredutível ao nosso posto. Então, assim, vamos de som, depois a gente volta aí comentando. Eu trouxe uns J-Rock pra gente, hein? Sim. Opa! Fazia tempo que a gente não botava aí os japa pra tocar aqui no programa, né? Botar pra tocar. Maravilha, então, gente, aí vamos de som, depois a gente volta aí com mais cultura, informação, entretenimento e principalmente a luta dos movimentos sociais aí. Vamos, que a tarde tá recém começando. En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran a esta hora los 6 auxiliares bachilleres de la policía que, según los primeros indicios, participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada Las por un imágenes policía que muestran cómo al mismo tiempo brutalmente otros 3 auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace 2 semanas aproximadamente, es pieza clave dentro de la investigación. El coronel César Pinzón, director de la policía en Bogotá, confirmó que una de los policías ya confesó lo sucedido. El hecho tiene varios agravantes. Los victimarios decían informe. La joven pertenece a una de las familias desplazadas que ocupan el parque del tercer milenio de Bogotá. Uno de ellos, la policía de The incident happened in 2008. Department has filed 35 million federal civil rights suits in London and the New York Police Department. London is also lying about the disease. Prosecutors say he submitted reports saying the carbon had Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the passport here. What happened? Wait. Hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, I got my passport, nigga. Chill. What? Ah, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se
se acentúa, la división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha, llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora, matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos, sí, seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Llegó la rampa para que te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes en Lampa. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo, yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Yo vine a decirte de parte del pueblo rapero sin pero, seguimos enteros, vinimos de cero, guerreros sincero, vocero de acero, queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros, no, lo que pertenecemos a esta cultura, no queremos que nos sigan viendo como basura, por eso es que le metemos fuego a la escritura, por eso salen canciones que no tienen censura, yo, por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop, no nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob, tu mente en shock, fucking police stop, recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Sigo firme y obedeciéndole al rey de reyes, nunca estos popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla, aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo? Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro, como locos se la pasan multando a todos los carros, le dan cana que el que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros, por eso no queremos a la Police. Seguiremos levantando el puño, Police. batallando firme en la lucha. Police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Hey yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia. A Mundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay, compadrito del alma, ay del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía, lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay, su negrito Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, compadre, que no hay angelitos negros. De Santos de Alcoba, oye de Alcoba si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros, entonces ¿a dónde van, morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra,
Hoy en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. Pintor que pintara, hay que pintar angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelito blanco con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oye de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo. Con sus ángeles morenos, oiga moreno, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabes pintar tu tierra, oye tu tierra si has de pintar tu cielo, como el sol que tú estás blanco, como el sol que suda negro, aunque la Virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. Hijo, ¿qué estás viendo? A los que nosotros estamos pelados, no tenemos pa' un mercado, no tenemos para ir a cobrar. Suélteme, mamá, suélteme, que yo iba a los que si tienen, nosotros no. Si vamos a quitar y voy a traer eso. Cristo, que yo lo bendiga. Que yo lo voy a ir a cobrar. Es tenerme atado con tus leyes. No podrán parar el tren que viene. Tenerme atado con tus leyes. No podrán parar el tren que viene. Soy uno más de los insurgentes, refugees de esa música que estremece. Son las bandas de América, fuego emergente, los que empujan y surgen mientras otros duermen. A true MC, I'm way beyond the simple way of thinking. Rapeo por muchos miles, I'm past beyond the limit. No existen límites, solo en las avenidas nos dicen los propios buitres, reconocidos como tigres de diferentes calibres. Limitarme no me sirve, todas las calles son mi estirpe. Hablo por ellas en tribunales aunque me estirpen o subestimen. Gangsters, duende, mafias, lebrico, rey del crimen. No solamente son canciones de vida real, sin que lo Vimos la barrera siendo mingas de la calle. Raperos latinos, anarcos ideales con cañón. Mis rimas de oro lo pagan su platino. Rap en español. El cartel colombiano presenta a sus padrinos. Micrófono guerrillo, crack revolución. Más allá de los límites, saber lo que te espera. Yo no tengo límites, no tengo fronteras. Vivo en esta vida rimando de mil maneras. Lo que quieras lo podrás tener, solo si te esperas. Si lejos no lo viera, entendiera y comprendiera que este mundo es real, no es una telenovela. Tenerme atado con tus leyes. No podrán parar el tren que viene. Tenerme atado con tus leyes. No podrán parar el tren que viene. Penetro ollas, agua blanca y las comunas desde un pequeño atrás, solamente que confabula. Denominados por invasiones exclusivas que hablan. No hace falta las liebres pensando en contra mí en su plan. Aragán, parece como los dioses por si nos toca pelear. Engendros del pantano, fondo blanco sin tocar. Más de una esquina, suramericanos todos. Esto es puro hip hop, another niggas quebrando las cadenas que limitan tu pop. Vamos para arriba rompiendo hasta la cima como... Estamos en mi película con escenas de guerra, de crímenes, asfalto, sangre manchando la tierra. Hacemos buenos compases, cantamos con clase, cargados de talento, demostrándote cómo se hace. Rap Family. Y los engendros son secuaces. Mundo de realidad, seguimos en guerra diferente. Entre tanta gente, uno más, haciendo peso a la banda de insurgentes. Ya crucé el límite, me parché en la élite. Corremos con fuerza en banda con la corriente. Nuevo título, otro capítulo. Desde el tercero les presento el sol naciente. Atrapados en el distrito. A tu sistema con tus leyes. No tenemos límites. Parar el tren que viene.
encherão o saco. No capô, o grafite é de lei. Cultura mexicana é lei. Bem baixo, rebaixado no chão. Vou dirigindo na moral. Vou dirigindo na moral. Vou dirigindo na moral. Vídeos escuros, detalhes de dados. Na porta, na roda e também pendurado. Representa o jogo, a jogatina, a pintura. É com purpurina, minha vida é meu bairro. Detalhe cromado, roda dourada que te deixa com febre. Às vezes dou uns pulos também. Guadalupe protege, Monte Carlo Caprice. Pra cima, pra baixo, baterias e bombas. A placa do clube representa a moca. Viro a esquina em 3 rodas. No controle, não importo com quem olha bem embaixo. Rebaixado no chão. Vou dirigindo na moral. Vou dirigindo na moral. Vou dirigindo na moral. Nosso estilo é gangsta, sangue bom. Na picadilha respeitando a tradição. Só os vato louco guerrilheiro na missão. Latino-americano do Brasil pro mundão. Nosso estilo é gangsta, sangue bom. Na picadilha respeitando a tradição. Só os vato louco guerrilheiro na missão. Latino-americano do Brasil pro mundão. Tá quente na mente, fumaça proibida. Uma brejelada é terapia pras batidas da vida. De quebrado em quebrado, humildade me fortalece. Pisando que nem gigante de All-Star em calça bege. Faço minha prece, 1 minuto de atenção. A bênção da minha coroa garante minha proteção. No rolê de monstrão, selvagem que nem leão. Contando a nos inimigos que querem meu coração. São várias arapucas armadas na madrugada, esperando minha deixa pra roubarem minha alma. Eu não me iludo com os convites, perfumes da balada. Felicidade momentânea é com o dinheiro que se paga. Falsas amizades tem de montão no mundão, mas quando a micha apertar, só vai ficar os irmãos que tem disposição. Gladiador sem emoção, é o respeito e a atitude que conserva o bom ladrão. Cê não sabe, só envelhece quem merece. O jeito do homem não se mistura com talarico nem com moleque. O estilo é gangsta, não se imita nem maquia. A malícia, o gingado não se compra, se conquista. Nosso estilo é gangsta, sangue bom. Na picadilha respeitando a tradição. Só os vato louco guerrilheiro na missão. Latino-americano do Brasil pro mundão. Nosso estilo é gangsta, sangue bom. Na picadilha respeitando a tradição. Só os vato louco guerrilheiro na missão. Latino-americano do Brasil pro mundão. O estilo é calça larga, atitude e proceder. Cada vitória regada com o suor do corre. Respeitando a cultura e carregando a tradição. É nos antigos que se abriga a sabedoria de um bom vivão. As tatuagens que marca cada passagem da vida. A lágrima do palhaço contém a dor da partida. De quem se foi na corrida pra uma melhor condição. De quem lutou e resistiu por nossa revolução. Só tem monstrão de quebrada, de city locks na cara. Os vermes olha e embaça porque não entende nada. Nossa família é 1000 grau e não aceita imitação. Os Hollywood sem cachê não acompanha a função. Dos pitbull vira-lata, socão de caça e não de guarda. A união dos vato louco pros modinhos é uma ameaça. As batidas nós embaça, antiquário nos versos. Pesado igual concreto, sem se iludir com sucesso. Nós quer o business também, contar as notas de 100. Mas se tiver que mudar, nós trampa com o que tem. Não é questão de orgulho, nem muito menos rancor. É só questão que a cultura resgata o sofredor. Nosso estilo é gangsta, sangue bom. Na picadilha respeitando a tradição. Só os vato louco guerrilheiro na missão. Latino-americano do Brasil pro mundão. Nosso estilo é gangsta, sangue bom. Na picadilha respeitando a tradição. Só os vato louco guerrilheiro na
missão. Latino-americano do Brasil pro mundão. Das ruas de São Paulo, as maras de Curitiba, do México até LA, salve Baixada Santista. Somos todos psaicos, vários hermanos em Minas, tragando marihuana, los pandileiros da rima. A proteção é divina, um dia a morte é vida, comemorando a subida de uma tria sofrida. Do Brasil ou Bolívia, não importa a posição, o que importa é as batidas que movem seu coração. Disposição tem que ter pra nossa bandeira erguer, só se corrompe quem quer, onde a moda é prazer. Eu já vi vários perecer pela ganância de poder, pagando de gangsta rap, de calça apertada e gola V. No rolê as máscaras caem quando abre a roda do bate. A picadilha de um vato é muito mais que 1000 vaidades. Nos bailes DJs invadem as técnicas, ficam selvagens quando toca Easy e Boi a Tribe, cada squash é um bate. A lataria dos lowriders talando igual diamante, mostra que o velho pode ser novo, basta apenas ser um amante. E na rua não se engane, são várias patifaria, mas quem veste a verdade, a mentira não confia. Nosso estilo é gangsta, sangue bom, na picadilha respeitando a tradição. Nós vato louco, guerrilheiro na missão. Latino-americano do Brasil pro mundão. Nosso estilo é gangsta, sangue bom, na picadilha respeitando a tradição. Nós vato louco, guerrilheiro na missão. Latino-americano do Brasil pro mundão. En llamas, me incendió con su cóctel molotov. Me calentó, me puse en llamas, me incendió. Estoy enamorado de una Black Bloc. Estoy enamorado de una Black Bloc. Eso banalizo en... Retornando pelo 87.9 Rádio Integração FM, você acompanha Papo Cabeça até as 19 horas. Você ouve aí ao fundo Garota Black Bloc com o digníssimo La Digna Rábia, a banda do meu querido Marcelo Argento, Tarcos Aguiar, o Douglas, como é que é o nome do Douglas? Douglas Sanzin, né? Douglas. É o Douglas, é o camarada meu, Douglas. Ó, já tava entrando aí o próximo bloco, Rafa Costa, fazendo um spoiler. Rafael Costa, muito bem lembrado. Que foi um dos, junto com... ajudou a construir o Papo Cabeça, né? Ah, sim, com certeza, né? O Rafael Costa aqui foi uma figura emblemática nossa aqui, né? Trouxe bons debates para nós aí. Ele que foi o contato com o Ramiro Reis, né? Sim. A gente fez aqui um debate de fôlego, um debate muito produtivo, né? Sobre a Operação Condor em Porto Alegre. Sim, eu tava na ocasião do pré-lançamento. Tu estavas aqui, né, conosco, sim, né? O pré-lançamento, então, do Tchau Diano, né? Operação Condor em Porto Alegre. Grande Rafael Costa, então esse foi o grande La Digna Rábia com Garota Black Bloc. Ouvimos antes a Gabilônia, vamos ver se eu encontro aqui, Gabilônia, Abuso del Poder, né? E Angelitos Negros com Los Solimaneros. Fantástico, então, aí, né? Bloco aí com latinidade, com hip hop, né? Esse próximo bloco agora aí a gente vai lá pro outro lado do mundo, né? Que o Zeca apareceu aqui com o seu aporte J-rockzístico. O que mais tu teria a dizer aí? Bom, já que nós vamos rolar um bloquinho... Comentar sobre as bandas que vão rolar? E aí, como eu fiquei muito tempo sem vir aqui, falar sobre o Gacto, né? Sim. Foi vítima de racismo na França em março agora deste ano. Sim. Eu traduzi assim rapidamente e eu, quando eu li, ele disse que foi num hotel próximo ao aeroporto. Sim, sim. Por questões de logística, Paris, né? Mesmo? Paris. E aí ele disse que chegou, foi almoçar, né? E aí se serviu e sentou, disse que queria ficar olhando a paisagem, se sentou nas mesas da frente. E aí o pessoal do hotel disse, não, tem que sentar lá no fundo. E ele disse, eu só queria comer em paz, eu achei que estava reservado as mesas. Fui sentar lá atrás. Não entendeu o teor simplesmente achou que ele era reserva. Sim. Aí chegaram os brancos, sentaram lá na mesa e ele ficou olhando, tem alguma coisa errada. Chegaram mais asiáticos, não, lá no fundo. E aí, assim foi. E aí até que tava lotado lá o lugar deles e aquele outro espaço não tinha tanta gente. Sim, sim. E aí ele disse que foi uma forma descarada, que ele percebeu que o pessoal do hotel é meio instruído pra fazer aquilo descaradamente com o asiático sem se
se preocupar, né? A Europa tem muito disso, né, cara? E ele fala que ele já que tá acostumado com isso, por ele ser um asiático, e quando ele vai nas turnês dele na Europa, fora, e isso é como uma prática comum. Aí eu traduzi um pedaço da declaração dele. Ele fala assim, ó, muito tempo atrás, quando havia coisas como o apartheid na África do Sul e a escravidão nos Estados Unidos da América, havia muitos bares e lojas que os negros não podiam entrar. Ônibus e trens tinham lugares vazios na seção dos brancos, enquanto a seção dos negros estava sempre lotada. Sim. E assim, eu via nas imagens dos filmes, e é claro que eu tinha conhecimento disso, mas nunca esperava receber tal discriminação flagrante. Que é viver na pele, né? E a gente pensa que é só os latinos, né? Que a gente está acostumado, sabe o que acontece? A latinidade chegou na Europa, Estados Unidos, não é, mas os asiáticos também sofrem tem o mesmo preconceito com que a gente sofre. E outra, tá vendo, assim, um renascimento, uma renascença, assim, de uma constelação de fascismos do novo milênio. Eu tenho me atentado, assim, à medida do possível, dar uma olhada sobre isso, assim, pesquisar, né? E como tem novos grupos, assim, então eles não vão se identificar com o modelo do século XX, e dizem que são diferentes e tal, querem revestir de algo assim como humanitário, inclusive. Isso que é um absurdo. Humanizar, querem perfumar o fascismo, né? Enfim, tem lá um grupo na Itália chamado Casa Pound. E esse Casa Pound, ele é inspirado naturalmente no nome do poeta Ezra Pound, né? Que é um poeta americano eugenista, né? Porque a eugenia e o racismo, ele teve adeptos no meio intelectual na primeira metade do século XIX, assim, né? Aqui a gente tinha Renato Kell, né? Monteiro Lobato, entre outros nomes, né? Sim. A gente vai ter, inclusive, até em Gilberto Freire, que é um grande escritor, mas uma visão, assim, da Casa Grande, né? Casa Grande Senzala, ele é contada do ponto de vista eurocêntrico, né? Entre N, então, contribuições, né? Mas tem contribuições, assim, que realmente sabe, não, são desserviços, né? Que a gente vai pegar, assim, enfim. E esses grupos aí, eles não falam abertamente porque é crime, né? Então eles tentam falar, não, nós não somos que nem eles, porque eles estão fugindo do processo. O fascismo é uma coisa boa, não deu certo no século XX, mas vai dar agora. Eles são revisionismo, né? Pra dizer, não, Hitler não era tão ruim assim. Eles falam umas besteiras assim. Ideólogos desse Casa Pound, que é uma ocupação, eles têm lá o Bloco Estudantesco, que é eu tenho que o símbolo deles é uma tartaruga, né, porque leva a casa nas costas, e é um movimento pela ocupação. Ele vai se apropriar de determinadas práticas da esquerda radical, a esquerda, né, combativa, mas justamente para produzir campo de doutrinação, então, dessa coisa do etnocentrismo, né, de ter políticas rigorosas e rígidas migratórias contra imigrações, né, e tem um desses sujeitos aí que ele é o idealizador, é o Gianluca Iannone. Ele tem uma banda chamada Zeta Zero Alpha, e é uma banda que toca até em supermercado, que é a banda justamente que vai dar um forro musical, um forro cultural para difusão, então, da ideologia do novo fascismo, né? E isso tem uma sustentação entre os jovens, né, população, assim, tamanha, né? Em pleno século XXI, isso, né? Ainda tem essa coisa da Europa olhar para o próprio umbigo e morrer de amor por a sua imagem refletida no lago. Só que o que acontece, então, né, com o Narciso, ele cai no lago, né, e ela tá afundando, o velho mundo tá uma decadência tamanha, assim, em termos políticos, em termos socio-humanitários, né, justamente, né, pela manutenção, quer dizer, dessa mentalidade, né, que é inadmissível. A gente tem que combater, né, tem que combater. Combateremos até o fim, esse racismo, esse fascismo velado, esse descarado, a gente vai ter que combater. O hemisfério norte aqui é tratado como o hemisfério sul tratado como curral do mundo, né? Enfim. Sim, e aí aparecem uns idiotas aqui querendo
falar que os haitianos vieram roubar emprego e não. Nós temos algo assim. Absurdo, é o que há de mais obtuso, assim, em termos de sujeito. Tem que receber, né, com todo carinho os imigrantes. Estão fugindo da fome, da morte, e a gente tem que receber eles com. Vamos, né, e venhamos, né? Vinvenders e aprendenders, né? Falando do Vinvenders agora há pouco, né? A gente fez uma atividade mês passado com a Tânia Silva, que é uma africanista, professora também da rede pública aí, né? E uma companheira de luta nossa, né? E durante a fala dela, né, no curso que teve, da diáspora às ações afirmativas, um curso muito gostoso, assim, que não era aquela coisa assim apenas uma aula, mas tinha vivências tal, e tudo muito através do corpo. E a gente teve também a oficina de confecção das bonequinhas Abayomês, né? Que é a bonequinha feita com retalho da roupa, retalho de tecido, que simbolizava então o reencontro, né? Abaio encontro e Yomê valioso, um reencontro valioso, porque a diáspora era isso, né? A dispersão então dos grupos culturais, dos grupos étnicos, né? Do banto, né? Agora fiquei desmemoriado, não me ocorre, dos malês, né? Yorubá, enfim, tantos outros, né? Então foram dispersos no continente africano, né? Quer dizer, o homem branco cria a demanda, eles são dispersos, e aqui as famílias eram dispersas. O cara vai para Guiana, outro vai para outros países e tal, vai para, né? Inclusive a cidade de Pelotas era tida como um castigo, assim, para quem se insurgia, em virtude da umidade, que a umidade castigava a saúde deles, enfim, e manda para tudo que é canto. Manda pro Haiti, veio nessa leva aí da diáspora, né? Um país multirracial, um país que tem um painel tão diverso quanto complexo de construção do povo. Se o haitiano quiser voltar, ele volta, ele pode, moralmente ele pode, porque ele está se repatriando aqui com seus iguais, entendeu? Se o Brasil negro hoje, apesar de todo o racismo, né, mas a partir pelo menos da Constituição de 88, ele foi entendido como sujeito, se o haitiano quer vir para cá, ele pode. Pode, por quê? Porque é repatriamento, ele tem dupla cidadania, quer ser haitiano e brasileiro, ele pode. Ele pode. Sim. Porque tem um embasamento antropológico que sustenta isso, né? O que não pode é vir uma iniquidade humana dessa e vir coagir um cara que está trabalhando, tia, que está ali e outra, está numa atividade tremendamente subalterna, né? Sim. Você vem roubar os nossos empregos. Pô, os caras estão fazendo coisa que ninguém quer fazer. Eu vi aquela sátira do menininho olhando e como se tivesse uma repórter perguntando pro menininho, e ele responde: então quer dizer que os haitianos estão roubando teu emprego. Uma pessoa que não fala seu idioma, não tem dinheiro, não tem contato e rouba o teu emprego, então, meu caro, o problema é contigo. É o que tem que dizer pra esse nosso cego que foi fazer isso lá, meu, porque... Não, e o cara assim... cara. Nossa, depois foi o repórter do CQC lá. Sim, e o cara responde por diversos crimes, sequestro, assalto, e falando como se fosse Olha a base social do novo fascismo, né? Só gente boa. Só gente boa. Só gente bem. Né? O cara com uma ficha assim, pô... Né? Enfim... Até vamos mudar de assunto. Vamos tocar uma música porque a gente vai começar a se Vamos de som, porque, olha, vou te contar uma coisa, né? Já baixa o astral do cara, né?